Olá, meu nome é Rogério. Este é mais um episódio do podcast Ecoevolução sobre ciência e educação. Este é um projeto de divulgação científica do Ecofrag, o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Universidade Federal de Alfenas. O episódio de hoje é parte de uma série que estamos fazendo sobre comportamento animal. Estamos na estrada durante o 36º Encontro Anual de Etologia, em Ouro Preto, e aproveitamos a ocasião para entrevistar alguns pesquisadores. O entrevistado de hoje é o Dr. Robert Young, pesquisador da University of Salford, em Manchester, na Inglaterra. O professor Robert já lecionou no Brasil, na PUC de Minas Gerais, tendo retornado ao Reino Unido há alguns anos. Ele trabalha com uma enorme diversidade de temas ligados ao comportamento animal e também com os mais variados grupos animais, tendo já publicado mais de 100 artigos científicos. Mas vamos deixar ele contar um pouco mais dessa história. Em primeiro lugar, queria agradecer ao professor Robert a gentileza de dar essa entrevista, pedir que ele se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e das suas linhas de trabalho. Ok, então eu formei em Biologia em 1989 na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Depois eu fiz doutorado na Universidade de Edimburgo. Meu doutorado foi sobre o comportamento animal e bem-estar animal. Na verdade, eu trabalhei com porcos domésticos. E depois eu fui para trabalhar no zoológico de Edimburgo, onde eles tinham uma demanda para melhorar o bem-estar dos animais. Então, por isso, eu mudei a área de animais de fazenda para animais de zoológicos. E depois eu entrei no mundo acadêmico, vir um professor universitário, e depois de alguns anos trabalhando assim na Grã-Bretanha, eu mudei para o Brasil, e fiquei trabalhando na PUC Minas por 12 anos. E basicamente eu divido meu tempo com pesquisa e dando aula. Então, mais ou menos 50-50, meu tempo está assim. E em termos de pesquisa, eu trabalho com trabalhos de campo, então estudo lobo-guará, por exemplo, na natureza, mas também eu faço pesquisa com animais em zoológicos, especificamente sobre o assunto de bem-estar animal, e especificamente dentro desse assunto, o enriquecimento ambiental. E 6 anos atrás eu voltei para trabalhar na Grã-Bretanha, na Universidade de Salford, onde eu ainda trabalho com bem-estar animal, especificamente em zoológicos, mas também estou continuando minhas pesquisas com animais da natureza aqui no Brasil. Ótimo. Então, já que essa é uma das suas linhas principais, bem-estar animal e enriquecimento ambiental, vou começar com uma pergunta bem simples e básica que talvez o público mais leigo não conheça. O que seria bem-estar animal? É uma pergunta talvez um pouco difícil, né? E de onde veio essa preocupação? Então, o bem-estar animal, a definição mais simples é a qualidade de vida. O problema, a qualidade de vida varia indivíduo por indivíduo. Por exemplo, eu não gosto de praia. De jeito nenhum eu tiro férias na praia. Para mim, se você coloca eu na praia, eu detesto. Você vai piorar meu bem-estar. Mas a maioria da população adora praia. E o bem-estar deles vai melhorar. Então, todos os pesquisadores concordaram que a qualidade de vida é coisa importante em termos de bem-estar animal. O problema é essa variação individual. Então, isso torna difícil uma definição que funciona para todos os indivíduos. E a preocupação com o bem-estar animal, na verdade, é uma coisa antiga. Nós sabemos, os filósofos gregos, tipo de Pitágoras, por exemplo, escreveram sobre o bem-estar animal. Então, mas a preocupação moderna em força realmente começa depois da Segunda Guerra Mundial. E principalmente com os animais em fazendas, porque a produção era super intensiva e a situação para os animais era muito ruim. E as pessoas começaram a questionar se a gente deveria tratar os animais assim. E isso espalhou para os animais em zoológicos, laboratórios, até hoje em dia para os pets em casa da gente. Tem um aspecto cultural também, imagino, né? Então, diferentes culturas enxergam isso de diferentes maneiras. Obviamente tem culturas diferentes. Por exemplo, a gente observa uma grande preocupação nos países no norte da Europa.
na norte da Europa, as pessoas têm relacionamentos entre si menos fortes. Eles têm uma tendência a ter relacionamentos mais fortes com animais. Quando no sul da Europa a gente vê as pessoas têm relacionamento entre si muito mais fortes e, consequentemente, não tão fortes como os animais. Então, a gente vê essas diferenças culturais, sim. E numa das suas palestras, e em várias palestras que a gente teve aqui sobre bem-estar, o pessoal mencionou a questão dos 5 domínios, que é um paradigma. O que seriam esses 5 domínios do bem-estar animal? Então, esses 5 domínios são os conceitos de onde vem o bem-estar. Antigamente, a gente só olhava o bem-estar em termos de evitando coisas ruins. Por exemplo, fome ou sede. Mas, na verdade, o que os 5 domínios falam aqui não é simplesmente a gente tem que evitar fome ou sede, mas a gente tem que fornecer para o animal a comida adequada, a comida gostosa. Então, isso é uma mudança na forma que a gente enxerga o bem-estar. Antigamente, a gente só enxergava o lado ruim para o animal. Agora, estamos mudando para observar as coisas positivas que a gente pode fornecer para os animais. Então, coisas como a dieta, o ambiente físico, eles contribuem para o estado mental do animal. Então, se o animal fica feliz ou infeliz. Então, ou seja, o nível de bem-estar do animal. E você pode dar alguns exemplos de como melhorar esse bem-estar de animais, seja de zoológico, de criação, dentro desses domínios diferentes? Então, por exemplo, uma das formas mais simples é para manter os animais em grupos sociais adequados. Então, frequentemente em zoológicos a gente observa elefantes em grupos muito pequenos. Então, por exemplo, 4, 5 animais. Na verdade, o elefante é um animal super social. Ele evoluiu para morar em grupos de 70, 80 indivíduos. Então, para ele precisa de uma complexidade social muito grande, que viver num grupo de 3 ou 4 animais não fornece. Então, uma coisa simples é colocar o animal em um grupo adequado em termos de número de indivíduos. Pelo outro lado, a gente às vezes vê o animal como o tamanduá-bandeira em grupos em zoológicos, o animal que não fica em grupo. Então, isso estressa o animal. Então, a gente tem que pensar essas coisas. E são coisas bem simples, na verdade, mas frequentemente eles não são colocados na prática. Esse tipo de melhoria no bem-estar animal se encaixa dentro do termo enriquecimento ambiental? Sim, isso seria uma forma de enriquecimento social para os animais. Que outras formas de enriquecimento a gente pode ter? Então... Ou o que seria enriquecimento, né? Primeiro, que a gente não falou ainda. Então, enriquecimento é qualquer coisa que estimula o animal positivamente em termos de seu bem-estar. Então, pode ser brinquedos, por exemplo, no caso de um cachorro, ou no caso de uma primata. Pode ser uma variação de alimento. Então, por exemplo, os primatas gostam normalmente de vários tipos de alimentos. Ao invés de dar uma ração que tem toda a nutrição para o animal, isso pode ser super chato para o animal. Então, dá uma variedade grande de alimentos para o animal. Inclusive, um dos problemas para animais em cativeiros, eles têm tempo demais. Então, a gente cria um ambiente onde o animal não tem que fazer nada. Então, ele tem todo esse tempo. O que ele vai fazer com esse tempo? Na verdade, a gente precisa voltar para o animal num estado mais natural e dar os desafios para o animal. Ao invés de cortando tudo comida para ele, para a comida prontinha, a gente tem que deixar a comida na forma natural para o animal tem que gastar tempo processando a comida. Então, essas são formas simples, mas bem efetivas para melhorar o bem-estar dos animais. E também, esquecemos alguns animais, por exemplo, o sentido mais importante é a olfação. Então, estimula, fornece cheiros diferentes para o animal. Se o animal tem esse dom em termos de seu comportamento. A gente vê que das diferentes palestras aqui, muitas pessoas mencionam exemplos de enriquecimento ambiental, de dificultar a alimentação. Isso, às vezes, o público leigo pode achar que você está fazendo algum mal para o animal, você está fazendo criando um problema para ele, mas, na verdade, isso seria positivo, então. Sim, uma coisa positiva, né? O que você tem que lembrar os animais, como as pessoas, não sempre escolhem a melhor coisa para ele mesmo. Né?
Então, a gente sabe, mundialmente, só 8% da população humana faz atividade física no nível adequado. Mas todo mundo sabe que tem que fazer. Então, às vezes, a gente fornece, talvez o animal preferia, você deixa a comida para ele em uma forma mais simples. Mas isso não é bom para o bem-estar do animal. Se você pensa, você não quer ir na academia, mas quando volta de academia, você sente super bem. Então, ou seja, não é sempre a escola inicial que é a coisa boa para o animal, como não é sempre a escola inicial é boa para a pessoa. A gente tem que incentivá-los para enfrentar e superar os desafios. Os desafios dão um sentido de satisfação sobre a vida quando você supera o desafio. Então, pode ser que no curto prazo o animal achasse melhor uma solução mais simples, mas no médio prazo e no longo prazo é melhor para a qualidade de vida daquele animal. Exatamente, dá os desafios. E na sua palestra plenária no Congresso, você começou com uma pergunta provocativa, né, que eu vou repetir aqui. Devemos mimar os animais? Não, não devemos mimar os animais, não. Então, toda pesquisa mostra, né? As pessoas falam, eu quero uma vida sem estresse. Isso não é a coisa que você realmente quer, se você analisa corretamente a situação. Então, a vida sem estresse é a vida sem motivação. Se você não tem estresse, você não vai sair de cama, você não vai fazer nada. Pela outra mão, se você tem estresse demais, vai causar problemas com saúde física e mental. Então, o que a gente tem que fazer? Optimiza o nível de estresse. Então, ou seja, coloca os desafios que o animal consegue fazer, mas um desafio. Então, não que a coisa está caindo do céu para o animal. O animal não deveria ter uma vida de mão beijada. Então, ele tem que superar alguns desafios para ter satisfação na vida. Então, essa optimização é a coisa mais importante. Inclusive, todas as pesquisas com o ser humano mostram exatamente isso. As pessoas mais felizes, as pessoas com mais sucesso na vida, são as pessoas que enfrentam os desafios, ao invés de esconder os desafios na vida. E na sua palestra você desenvolveu também 3 subtemas pelos quais a gente poderia deixar de mimar os animais. Pode falar um pouquinho deles? Sim, então, as coisas eu falei era sobre controle do ambiente. Né? Então, uma das coisas importantes é que você tem controle sobre o seu ambiente. Mas, de novo, se você tem controle total, pode que você faça as coisas erradas. Eu vou dar um exemplo. Então, a gente sabe que animais como cavalos, eles têm medo da escuridão por causa de predadores. Então, se você deixa eles para ligar a luz à noite, eles deixam a luz ligada a noite inteira. O que nós sabemos, quando você faz isso, você causa problemas hormonais. Então, a fisiologia do animal fica fora de controle, isso causa o animal para engordar, aumenta o nível de estresse. Então, ou seja, o animal não pode ter controle total de seu ambiente. A mesma coisa com, por exemplo, escolas, né? A gente sabe, a gente gosta de ter escolhas, né? Ninguém quer somente arroz todo dia. A gente quer várias coisas que a gente pode escolher para comer. Mas, por exemplo, se a gente deixa todas as escolhas, imagina para meus filhos, o que eles vão escolher? Doce, 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 doce. Então, ou seja, não é bom para a saúde deles. Então, a gente tem que incentivá-los para fazer uma escola mais adequada. Eles podem ter essas outras coisas, como doces, mas eles têm que fazer também escolas mais adequadas em termos de seu bem-estar no longo prazo, não de somente o curto prazo. E alguns exemplos que você deu, as outras pessoas deram, inclusive de fazer desafios de predação para os animais, claro que de uma maneira controlada. Isso também é adequado para o bem-estar deles? Sim, então, por exemplo, animais que vivem em grupos, se eles não têm o sentido que pode chegar um predador, o que a gente observa, os relacionamentos sociais começam a cair, porque eles vivem em grupos para se defender contra os predadores. Então, quando eles pensam que pode chegar um predador e eles depende de outro para sobreviver, então as relações sociais são melhores, então isso melhora o bem-estar. Então, as pessoas às vezes não enxergam esse tipo de situação, mas é exatamente isso que a gente observa em zoológicos, que os relacionamentos sociais começam a enfraquecer
por causa de por causa de falta de um desafio, de uma coisa como um predador chegando. E também, então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente deveria deixar os animais, por exemplo, brigarem pelos postos de hierarquia, terem as suas relações sociais também agressivas. Sim, então, é exatamente isso. Então, quando eu trabalhei no zoológico de Edimburgo, nós deixamos os machos de chimpanzés para brigar e resolver seus problemas. Não interferimos. Por quê? Porque nós observamos em outros grupos onde as pessoas interferiram, tentaram separar os machos, cada vez eles colocaram os machos juntos de novo, a briga recomeçou. Mas agora a briga era mais feia. Então, eventualmente, chega um ponto onde todos os machos estavam vivendo sozinhos. Então, uma situação muito ruim em termos de bem-estar. Tudo bem, ninguém pode machucar ninguém, mas todo mundo em uma cadeia, sozinho. Então, isso é muito ruim. Obviamente, a gente não deixa um animal matar outro animal. Se chega a esse ponto, a gente vai interferir. Mas no dia em dia, quando o animal bate um pouquinho no outro animal para expressar sua dominância, a gente deixa. É a melhor forma, porque eles resolvem os problemas mais rapidamente, a situação volta para ser tranquilo mais rapidamente. E como esses conceitos se aplicam, por exemplo, para animais de produção em larga escala? Animais de granja, ou animais mesmo, vacas em pasto? Como que a gente aplica esses conceitos para esses animais, para eles terem um melhor bem-estar? Olha, todos esses conceitos a gente pode aplicar. O problema são os sistemas, né? Então, normalmente, os sistemas são super artificiais. Por exemplo, na criação de porcos, por causa de economia, de escala, o que eles fazem? Eles juntam as crias de várias fêmeas. Então, ao invés de a cria vivendo os irmãos só juntos durante a vida como a mãe, com pouco tempo depois do nascimento, um mês, eles são colocados juntos com outras crias de outras fêmeas, e a gente tem um monte de brigas, a gente não tem adultos no grupo para separar essas brigas, por isso a gente observa os problemas, ou seja, essas coisas que estou falando, a gente pode usar para modificar na forma que nós criamos os animais em fazendas. Inclusive, nos anos 80, eles criaram em Edimburgo um sistema para criar porcos exatamente baseado no comportamento natural deles. E funcionou. Mas, economicamente, não é tão bom como o sistema atual que os fazendeiros usam. Então, por isso, não pegou. Porque o retorno financeiro não era tão grande como o sistema atual. Mas em termos de bem-estar, 1000 vezes melhor. E, então, de tudo que você falou, eu percebo que é importante conhecer também a biologia básica da espécie, para ser uma espécie social, ser uma espécie solitária, ser um predador, que tipo de alimentos ele consome na natureza, para você poder tentar que ele tenha uma vida parecida com o ambiente natural, que é uma vida com estresse, não uma vida sem estresse. Sim, exatamente. Ele tem que ter a vida como um animal na natureza. O animal foi desenhado para lidar com estresse. Estresse de curto prazo, chegada de um predador. Esse tipo de estresse. Sem esse tipo de estresse, então a vida para o animal é muito chato. Ele não tem nenhuma coisa para motivá-lo para fazer os comportamentos. Então isso é uma coisa importante. Você até fez uma analogia com uma frase de um filme, que é a relação entre esses estresses agudos ou estresse crônico, o que seria mais complicado. Você pode repetir essa analogia e essa diferença entre o estresse agudo e o estresse crônico, que talvez seja prejudicial? Então, estresse, eu não lembro o filme. O do Último Samurai. O Último Samurai, sim. Então, no fim, o que é importante é como o animal ele viveu. Isso é coisa importante. No fim da vida, como foi a vida? A vida foi positiva, em balanço. Então, a maioria do tempo, o animal tinha um bem-estar relativamente bom, porque a vida vai ter as altas e baixas. Então, isso é uma coisa importante. Não é importante como o animal morreu. Ok? Se o animal morreu de forma instantânea, sem saber o que vai acontecer, isso não é problema nenhum para o bem-estar. Claro, se o animal morreu sofrendo, é outra coisa. Então, às vezes, as pessoas têm a preocupação que a gente vai sacrificar o animal. Mas não é isso que é importante. Por exemplo, os porcos que a gente come, eles normalmente têm 6 meses, 9 meses de idade. As pessoas são um pouquinho chocadas quando a gente fala isso.
Mas se o animal tinha uma vida boa, o animal viveu bem, então isso não é problema do ponto de vista de bem-estar. O foco assim, de muitos movimentos talvez seja excessivamente no momento do abate e nem tanto na condição desse animal ao longo da vida, seria isso? Sim. Imagina que você vive 100 anos, mas uma vida estressante demais. Então, onde a vida é horrível, terrível, e você vive 100 anos. Isso para mim seria uma punição. Eu preferia uma vida de 50 anos de boa qualidade ao invés de uma vida de 100 anos de baixa qualidade. Se alguém me deu a escola, sem dúvida, eu escolho os 50 anos. Por isso é importante esse conceito de analisar como é a média da vida do animal, exatamente, que vai ter que ter altos e baixos. E dentro desse conceito de mimar os animais, a gente percebe que muitos donos de animais de estimação, dos pets, eles têm essa tendência, às vezes para suprir alguma carência, ou às vezes para achar que o animal estaria mais confortável você mimando, e aí a gente tem problemas de animal com desvios de comportamento, animais com sobrepeso. Como que a gente aplicaria esses conceitos? Que recados você poderia dar para melhorar o bem-estar desses animais que estão com esses problemas? Sim, então você tem que pensar que o animal precisa de um desafio na vida. Então você não pode dar tudo à mão. Ele não vai ganhar a vida de mão beijada. Você tem que pensar assim sobre seu animal. Ele tem que trabalhar para ganhar vida. Então, você pode inventar formas de enriquecimento ambiental e outras coisas para o animal. Ele fica estimulado para enfrentar a vida, ao invés de simplesmente você dar tudo para o animal. Se você dá tudo para o seu filho, normalmente as consequências ao seu filho vai ser um fracasso no futuro. Então, se você colocar os desafios para o seu filho, então normalmente ele vai para frente. Então, é a mesma coisa com o animal. Se você quer um animal feliz, então os desafios. Tem uma pesquisa bem interessante na Grã-Bretanha que mostra a minha geração, a última geração foi criada com uma coisa que a gente chama tough love. Então, nossos pais, eles acreditavam que a gente tem que ter muitos desafios na vida, a gente ganhava nada na forma simples, nada caiu do céu para a gente. E as gerações depois, não, eles foram criados mais mimados. O que nós observamos hoje em dia na Grã-Bretanha, minha geração é a última geração que o nível de felicidade aumentou e o sucesso na vida aumentou. Depois minha geração, como os pais mimando os filhos, a gente vê a felicidade diminuindo e o sucesso diminuindo. Então, realmente, desafio, superando o desafio, é uma coisa boa, tanto para o animal, tanto para o ser humano. Tá. Então, uma última perguntinha, antes da gente encerrar, para as pessoas que às vezes querem, os alunos de biologia, medicina veterinária, zootecnia, que queiram elaborar alguma pesquisa nessa área, que você pudesse dar alguma dica, porque eu tenho visto nos congressos muitos trabalhos sobre enriquecimento ambiental, mas muitos trabalhos de baixa qualidade, umas coisas muito intuitivas ou assim, sem uma análise de base, assim, que recomendações gerais você poderia dar para essas pessoas que querem seguir uma carreira nessa área? Sim, olha, primeiramente, se você tentando resolver um problema, pensa, ao invés de resolver o problema, como prevenir o problema. Isso, para mim, é a coisa mais importante para a pesquisa. Muitas coisas que a gente observa as pessoas fazendo e tentando resolver um problema. Então, utilizando o bem-estar animal, utilizando enriquecimento ambiental, porque o animal tem comportamento anormal. Mas as pessoas devem pensar muito mais sobre como faz o design de um recinto, uma coisa assim, onde o animal nunca vai desenvolver um problema assim. Então, isso é muito mais interessante prevenir o problema do que tentando resolver o problema. Tem foco demais em resolvendo o problema ao invés de prevenir o problema. Se você olha no mundo agora, por exemplo, medicina humana é sobre prevenir os problemas, não simplesmente resolver os problemas, porque prevenir é bem mais interessante para a sociedade, que as pessoas não ficam doentes. Eu preferia não ter que lidar com animais com baixo bem-estar. Então, antes da gente encerrar, eu queria... Você tem mais alguma coisa sobre esse assunto que você gostaria de acrescentar? Se você pudesse talvez falar dos seus livros, né? E para algumas pessoas que às vezes
possam querer se aprofundar no assunto, se tem algum TED Talk, algum canal no YouTube, algum vídeo, alguma maneira deles aprofundarem um pouco mais. E você pode falar também dos seus livros, da sua página, dos seus trabalhos. Okay. Então, em termos de informações sobre o assunto, eu publiquei um livro, está publicado em inglês, que se chama em inglês Environmental Enrichment for Captive Animals. É sobre esses assuntos. Tem vários livros hoje em dia sobre o assunto de bem-estar animal. São os pontos bons para começar. É uma área em termos de pesquisa, tem muitos artigos saindo. Então, simplesmente fazendo uma busca no Google Scholar, você vai achar milhares de artigos sobre todos os grupos de animais. Tá certo. A gente queria agradecer bastante o Robert Chang pelo tempo aqui. Eu sei que está bastante corrido, ele é bem requisitado, acabou de sair de outra entrevista. Já fez as suas indicações e a gente agradece os ouvintes pela atenção. E temos o nosso e-mail, ecofragunifal@gmail.com, para o ouvinte fazer algum comentário que queira, questionamento, uma sugestão de pauta ou de entrevistado. E, professor Robert, muito obrigado pela atenção. Obrigado a você.